Olá, estamos no nosso momento devocional da comunidade luterana de Copacabana. Desejo que Deus continue abençoando ricamente você. É o nosso primeiro encontro devocional no período da Quaresma. No período da Quaresma, nós vamos ouvir alguns relatos sobre o sofrimento de Cristo. Você já ouviu falar do conceito de Via Crucis? Essa expressão é originária do latim que diz textualmente caminho da cruz. E apresenta uma grafia dupla, pois é e pode ser indistintamente escrita como Via Crucis separado ou Via Crucis. Essa denominação ela serve para mencionar uma prática devota que consiste em lembrar os mais variados episódios da paixão de Cristo. Na Quaresma isso acontece durante os nossos cultos, estudos bíblicos, em que vamos lembrando de tudo que Jesus Cristo enfrentou nos seus últimos dias para a nossa salvação. A Via Crucis ela é dividida em 14 episódios. São 14 episódios da paixão de Cristo, chamados também como estações da Via Crucis, e costumam estar representadas nas igrejas por vitrais, por cruzes, quadros, relevos, que servem para contar, narrar cada uma das cenas da paixão de Cristo. Essa tradição cristã da Via Crucis ela começou há muito tempo, lá em Jerusalém, no mesmo lugar onde Jesus seguiu o seu caminho do Calvário. Até hoje, os turistas que lá vão podem passar pela Via Dolorosa. Há uma rua conhecida, inclusive, com esse nome, e conta com mais ou menos 400 metros de comprimento, a distância percorrida por Jesus até chegar ao lugar onde ele foi crucificado. Na tradição cristã, essa Via Crucis é especialmente lembrada na Sexta-feira Santa. O caminho da cruz, a Via Crucis e a Via Dolorosa são denominações diferentes que nos fazem lembrar dos mesmos episódios, os episódios finais da vida terrena de Jesus Cristo. Uma vida marcada por uma entrega, por um sacrifício, visando a nossa salvação. Você conhece esses 14 episódios? O primeiro deles começa quando Jesus aparece diante de Pôncio Pilatos e ali é condenado à morte. Pôncio Pilatos era o representante do Império Romano na região e cabia a ele definir quem morreria ou quem não morreria. Como vocês sabem, ele lavou as mãos e entregou Jesus à decisão dos judeus, dos líderes religiosos judeus. Por isso que a segunda estação é exatamente quando Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para que o levassem ao Calvário. No terceiro episódio, Jesus caiu no chão por causa da sua pesada cruz. É importante lembrar que o maior peso que Jesus carregava não era o peso da madeira, mas o peso dos meus e dos teus pecados. A quarta estação, ela lembra o encontro de Jesus com a sua mãe Maria. Imagine a dor de Maria vendo todo o sofrimento do seu filho. Imagine a dor do filho vendo a sua mãe ali sofrendo por ele. Nenhum filho deseja que a sua mãe sofra, assim como nenhuma mãe deseja que o seu filho padeça. Mas Jesus padeceu por mim e por você. No sexta estação, nós lembramos o encontro da mulher piedosa chamada Verônica, que limpou o seu rosto. É muito interessante que há vários nomes, relatos de pessoas, os reis magos, por exemplo, e agora aqui Verônica, como as pessoas que limparam, no caso aqui a Verônica limpou o rosto de Jesus. Não está na Bíblia, mas é uma tradição antiga em que esses nomes são transmitidos em outros documentos, por outras lideranças da igreja. Então, esse encontro de uma mulher piedosa que se comove com o sofrimento, com a dor de Jesus, com o estado de Jesus, e ela então vai ao encontro de Jesus e limpa o seu rosto. A sétima estação marca o momento em que Jesus, sobrecarregado com todo aquele peso, com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a tortura, ele cai pela segunda vez. Já na oitava estação, Jesus consola algumas mulheres que choram. Isso é uma outra coisa muito interessante na vida de Jesus Cristo. Ele sempre se importou mais com os outros do que com si mesmo. Inclusive na hora derradeira, ao invés de amaldiçoar, ao invés de ofender, ele pediu que de Deus Pai perdoassem os seus ofensores ali, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Na nona estação, Jesus cai
pela terceira vez, e os soldados, ao invés de apoiarem e ajudarem Jesus a levantar, o golpeiam. Mas o maior golpe que Jesus levou sobre si, sim, foram os teus e os meus pecados. A 10ª estação nos lembra o momento em que Jesus é despojado das suas vestes. Você lembra desse episódio? Episódio muito interessante, já relatado lá em Isaías, no Antigo Testamento, 600 anos antes, em que lembra que a túnica de Jesus não seria rasgada, que os soldados tirariam a sua sorte para ver quem ficava com ela. Lembrando aqui que a palavra de Deus, a promessa de Deus é cumprida, pois Deus é fiel. A 11ª estação, os soldados pregam Jesus na cruz. Nós não temos noção da dor e do sofrimento que era a morte de um crucificado. Há relatos médicos explicando como um corpo sofre diante daquela situação. Torturante, asfixiante, dolorido, cruel. Assim foi a morte de Jesus. E finalmente, a 12ª estação, ela lembra da morte de Jesus. Depois da Via Crucis, os seus discípulos então retiram o corpo de Jesus da cruz. Em seguida foi enterrado em um sepulcro, não enterrado, né? Colocado num sepulcro de pedra. E no terceiro dia, graças a Deus para a nossa salvação, ele ressuscitou. Para nós cristãos, a lembrança da Via Crucis é realizada para também a nossa oração. Serve para que a gente possa relembrar o quanto Deus amou. É por isso que eu estou com essa camiseta aqui. Amor igual a cruz. Cruz igual amor. Por amor, Jesus morreu na cruz. Por um intenso amor que ele sente por mim e por você, ele se entregou. Meus irmãos, a expressão Via Crucis é usada para indicar que uma situação dolorosa, negativa, se encontra. Uma duração longa, difícil. Assim, até as pessoas acabam usando no seu dia a dia, dizendo que estão enfrentando uma verdadeira Via Crucis. Mas nada que eu e você venhamos a sofrer é comparado ao que Jesus sofreu na cruz. Sofreu na cruz porque nos amou. O amor de Jesus está provado, comprovado na cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo, eu sinto o amor de Jesus por mim. Que você também possa sentir no seu coração todo o amor de Jesus. Amor que estava com ele na cruz. Amor que fez com que ele da cruz nos trouxesse amor. Nos trouxesse nova vida, para que ninguém passasse pelo que ele passou. Ele venceu a morte. Com ele, nós também venceremos. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.